Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Bom, essa é a terceira partida então dos tie breaks, de um total de 4 partidas. A gente terá hoje então a definição do atual campeão mundial de xadrez, um match jogado entre o Magnus Carlsen e o Fabiano Caruana. As 12 primeiras partidas pensadas, todas empataram, todas terminaram no empate. E agora a gente está no tie breaks, então. São 4 partidas rápidas de 25 minutos para cada um, com 10 segundos de acréscimo. Dessas 4 partidas, 2 já foram jogadas, essa é a terceira. As 2 primeiras foram vitória do Magnus Carlsen. Então, o Magnus Carlsen está com 2 pontos. Nessa partida, portanto, um empate garante para o Magnus Carlsen o título, portanto, e o Fabiano Caruana, então, se quiser ter alguma chance aí, ele tem que ganhar essa partida. O Magnus Carlsen está jogando de brancas, o Fabiano Caruana está jogando de pretas, e vamos dar uma olhada. O Magnus Carlsen abre com E4 e o Caruana vai para C5, vai para a siciliana. Temos cavalo F3, E6, então a variante francesa aí da defesa siciliana. C4, a variante Kramnik. Temos cavalo C6, D4, rompendo então no centro. Peão toma D4, cavalo toma D4 e bispo em C5, fazendo uma pressão mesmo em D4. Cavalo C2 jogado aqui pelo Magnus Carlsen. Eu vou voltar aqui, né? Aqui também existe a opção de cavalo B3 atacando o bispo, mas o Magnus Carlsen preferiu cavalo C2. Cavalo F6 foi jogado, cavalo C3, roque, bispo em E3, então, essa que foi a ideia, né, do cavalo de C2, ele permite então desafiar de uma vez por todas esse bispo de casas pretas, que é um bispo muito forte nessa diagonal. Então o lance, ao passo que o cavalo em B3, o bispo teria ido para B6 e as brancas não poderiam jogar o bispo E3 tão facilmente, tá bom? Então o cavalo C2 tem essa característica de permitir o bispo em E3. A partida seguiu com B6, ao mesmo tempo defendendo o bispo e ao mesmo tempo também abrindo para esse bispo aí de casas claras. Bispo em E2 foi jogado desenvolvendo, bispo B7, roque, dama E7, também adicionando uma defesa em C5, conectando aqui as torres para poderem jogar, preparando possivelmente D6 ou D5 no futuro, tá bom? Dama D2 foi jogado, torre de F em D8, torre de F em D1, cavalo aqui em E5. Esse lance de cavalo em E5 é um lance que traz mais atividade aqui para o bispo, né? Então tá atacando já aqui em E4, esse cavalo também faz uma pressão em C4, esse cavalo também poderá vir para G4, então um excelente lance aqui jogado pelo Fabiano Caruana, cavalo E5. A partida seguiu com bispo toma em C5, então uma troca aí, B toma em C5, e aqui o Caruana já tem uma coluna também semi-aberta aqui para brincar, né? A coluna B. F4, então, o Magnus Carlsen está apostando no ataque aí na ala do rei, cavalo G6, dama em E3, D6 aqui jogado pelo Fabiano Caruana, torre aqui em D2, então o Magnus Carlsen quer dobrar as torres na coluna D, A6 foi jogado, torre de A em D1, dama C7, esse peão está muito bem protegido, né, tanto pela torre quanto pela dama, dama C7, primeiro passando a dama, e vai poder jogar torre D7, vai poder jogar a outra torre para onde quiser. B3 então foi jogado, H6 dando um respirinho aí para o rei, um lance profilático, G3, torre D7, bispo então em F3, e aqui o Magnus Carlsen consegue de alguma forma desafiar esse outro bispo aqui do Caruana de casas claras nessa longa diagonal, uma diagonal tão importante. Torre E8 foi jogado, dama em F2, cavalo aqui manobrando para E7, H3 aqui pelo Magnus Carlsen, torre de E em D8, então o Caruana também está lutando aqui. A gente vê uma pressão muito grande na coluna D, todo mundo preparando aqui, né? Uma pressão enorme, praticamente muitas peças realmente aqui nessa posição, brigando, né, pela casa de D5 aqui, realmente é um foco, né? O ponto focal aqui da partida é essa casa D5, né? Bispo G2 foi jogado, cavalo então em C6, G4, e aqui o Magnus Carlsen imediatamente começa um ataque na ala do rei, né? Dama em A5, o Fabiano Caruana, por sua vez, está atacando aqui já na ala da dama, ameaçando capturar o cavalo aí em C3. Cavalo em A4 foi jogado, esse cavalo bloqueia também a dama para não capturar em A2, e ele de certa forma neutraliza, né, os ataques aí na ala da dama, portanto. Dama C7 foi jogado, E5, né? Então uma vez que o Magnus Carlsen neutralizou na ala da dama, ele parte para um ataque na ala do rei. D toma em E5 e agora esse peão está solto
Cavalo toma C5 então, e depois de mais algumas trocas, torre toma D2, torre toma D2, torre toma D2, dama toma D2. Agora o Fabiano Caruana prefere manter o bispo aí no tabuleiro e volta ele para A8 então, bispo A8. E depois de F toma em E5, dama toma em E5 foi jogado. Uma continuação interessante, muito interessante, viria também com cavalo toma em E5, abrindo aqui um ataque descoberto sobre o cavalo e permitindo, né, com que o bispo capture em A8. Mas aqui as brancas teriam também essa continuação interessante de cavalo toma em E6. Então já que o cavalo iria ser capturado, por que não capturar um peão primeiro com um tempo sobre a dama, né? E depois de F toma em E6, agora sim bispo toma em A8. E as pretas teriam uma continuação muito bacana aqui, com cavalo toma em C4, né? A ideia é que depois de B toma em C4, dama A7 é cheque, e esse bispo vai ser capturado na sequência, né? Por que não fazer dama A7 direto aqui, né? Dama A7 direto, aí as brancas têm dama E3, dama E3 é um lance que previne aqui o cheque e ao mesmo tempo ataca o cavalo também, né? Então as brancas ficariam bem nessa situação. Por isso que cavalo toma C4 seria um lance indicado aqui nessa posição, com um tempo sobre a dama. E depois então de B toma C4, agora sim dama A7 cheque. E depois de dama E3, dama toma em A8. E as brancas poderiam continuar aqui com dama toma em E6 cheque, rei H8. E depois de cavalo E3, dama F3, uma posição bastante equilibrada, tá bom? As brancas têm um peão a mais, no entanto esse rei aqui está muito exposto. E as pretas poderão construir algum perpétuo aí, possivelmente nessa posição, tá bom? Mas depois de F5 a partida continuou com dama toma em E5, cavalo aqui em D7, dama B2, dama D6, uma posição bem complexa, né? Bem complicada para jogar isso daí com pouco tempo no relógio. Cavalo toma em D7, dama toma em D7, dama toma em C2, e aqui dama E8 cheque, e depois de rei H7, dama toma em A8. Então tudo igual de peças. Esse cavalo está atacado. No entanto, o Caruana primeiro joga dama D1 cheque, e depois de rei H2, dama D6 cheque, e depois de rei H1, esse cavalo vai para D4 então. E a gente tem uma posição bastante equilibrada. Depois de uma série de trocas de peças, a quantidade de material é a mesma. No entanto, o Magnus Carlsen tem uma maioria de peões aqui, que torna a posição na ala da dama um pouco mais complicada, né? Apesar do Caruana ter também uma maioria de peões, aqui na ala do rei, é muito melhor você ter uma maioria de peões na ala da dama, no caso, porque os reis estão longe, né? O rei aqui do Caruana está longe desses peões, ao passo que o rei do Magnus Carlsen está próximo dos peões das casas de promoções e dos peões das negras, tá bom? A partida seguiu então com dama em E4, cheque, F5 bloqueando, G toma F5, E toma F5 atacando a dama em E3, cavalo aqui em E6, B4 então iniciando a corrida aí na maioria de peões da ala da dama, e aqui, né, as pretas não podem capturar em B4, senão tá caindo o cavalo. Aqui cavalo G5 foi jogado, talvez pudesse ser considerado aqui nessa posição também o lance cavalo em F4, indo para cima aqui desse bispo que está tão forte aqui nessa diagonal, né? E depois de C5, por exemplo, atacando a dama, dama D1 cheque, rei H2, cavalo toma G2, rei toma G2, dama D5 cheque, rei G3 e G5 seria uma posição possivelmente equilibrada aqui. Tudo bem que as brancas têm essa maioria perigosa aqui, mas o rei estando exposto e essa avalanche de peões vindo aí poderia oferecer chances aí de empate nessa posição, tá bom? B4 então foi jogado e cavalo G5 então, e aqui o Magnus Carlsen começa uma corrida de peões com C5, dama em F6, C6, esse peão está apoiado aqui pelo bispo, ele vai subindo, cavalo em E6 tentando segurar a casa aqui de C7, mas agora A4 foi jogado, esses peões estão vindo com tudo, avançando em grande velocidade, cavalo C7, dama F4 atacando o cavalo, cavalo em E6 com o tempo aqui sobre a dama, mas dama D6 então foi jogado, e dama 1 cheque, rei H2, cavalo aqui em D4, a partida seguiu com C7, e agora é muito difícil você segurar esse peão, né? Ele realmente está avançando com tudo, dama C3 tentando segurar o peão, dama C5 então, bloqueando, né, essa coluna, caso troque-se as damas, né, esse peão vai ser promovido, dama em E3 então não dá mais para segurar aí a promoção, o peão promove para a dama então, e aqui o Magnus Carlsen tem duas damas no tabuleiro. A partida seguiu ainda com F4, se fala, pô, mas que baixaria, né, por que o Caruana
continuou jogando, o Magnus Carlsen tem duas damas no tabuleiro. O Caruana fez a coisa certa, tá bom, pessoal? Aqui, por exemplo, se o Magnus Carlsen faz um lance do tipo, só para ilustrar, tá? Dama F8, o lance F4, então tem a ideia de permitir um perpétuo, por exemplo, dama G3 aqui, e o Caruana teria o empate, mesmo com o Magnus Carlsen com duas damas no tabuleiro, simplesmente ele ficaria dando aqui uma sequência de cheque perpétuo e empataria a partida, tá bom? Então, o Caruana foi guerreiro, ele fez a coisa certa, mesmo tendo duas damas ali no tabuleiro, o adversário dele, o Magnus Carlsen, ele ainda jogou F4, mas depois então de dama G4, segurando completamente possibilidades aí de perpétuo, né? Não existe nenhuma ideia de cheque descoberto para capturar a dama está protegida em C5, então realmente não tendo mais nenhuma possibilidade aí de contra-ataque, e o Fabiano Caruana então abandonou a partida, e com isso temos então o campeão mundial de 2018, Magnus Carlsen. Temos que dar os parabéns aí, reconhecer o Magnus Carlsen, ele teve a estratégia, né, de empatar nas partidas pensadas e levar para as rápidas, onde a superioridade dele é indiscutível, a superioridade do Magnus Carlsen nas partidas rápidas, das 3 partidas jogadas, 3 vitórias, não haverá necessidade então da quarta rodada de tie-break, definindo, portanto, o campeão mundial, o Magnus Carlsen, campeão mundial 2018. Vale lembrar que esse título então permanece até 2020, tá bom? A gente vai ter até lá muitos torneios que vão definir quem serão os jogadores do torneio de candidatos de 2020, e aquele jogador então que for o campeão do torneio de candidatos de 2020 vai poder jogar contra o Magnus Carlsen e desafiar o título dele, portanto. E aí as apostas já começam, né? Quem será? Ding Liren? Será o Maxime Vachier-Lagrave? Será o Mamediarov? Wesley So? Será que ele poderá crescer? Ele não está numa fase boa, mas será que ele poderá em 2 anos crescer? O Aronian, será que tem pegada para vencer um candidatos? A turma já começa a fazer as apostas. Do que eu tenho visto, muita gente já vem falando aí do Ding Liren, do Maxime Vachier-Lagrave, enfim, mas são 2 anos pela frente, muita coisa pode acontecer. O fato é que o Magnus Carlsen mantém então a sua coroa, mantém o título campeão 2018. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí dessas partidas, dessa cobertura do Mundial. Quero agradecer a todos vocês que comentaram, participaram, deram sugestões, entraram aí nas discussões, participaram aí de tudo isso. Quero agradecer muito a todos vocês. Quero dizer que o canal continua, né? São vídeos diários, análises sempre interessantes. Temos as playlists acontecendo, as partidas imortais, a playlist do Kasparov, do Bob Fischer, do Mikhail Tal, da Judith Polgar, enfim, muita coisa realmente acontecendo. E quero colocar também uma grande novidade aqui, a comemoração, tá bom, gente? Eu vou fazer sábado agora, nesse próximo sábado, às 20 horas da noite, uma novidade muito bacana para comemorar os 15 mil inscritos. Vou ter um convidado muito especial para a nossa live dessa vez, que é o grande mestre, o Evandro Barbosa, tá bom, gente? Muito bacana. Ele vai estar, então, ao vivo no canal Xadrez Brasil, e a gente vai poder conversar com ele. Todos os inscritos vão poder realmente entrevistar o Evandro Barbosa, o grande mestre, pegar dicas, né? Como é que ele faz, como é que ele chegou a ser grande mestre, enfim, o que vocês quiserem conversar com o Evandro, ele vai estar aí no canal junto com a gente, comemorando então os 15 mil inscritos, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado aí da partida. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Um grande abraço, gente. Até a próxima. Valeu!